Olá a todas e todos, professora Giane Carvalho da Unidade Curricular de Ética e Sociedade, e hoje nós vamos discutir a ementa Cultura Organizacional, segunda parte. Vamos lá? Então, pessoal, nós temos aqui a temática Cultura Organizacional, que faz parte da ementa sobre ética e sociedade, onde nós indicamos que o modelo antropológico e sociológico de cultura nos traz referência do comportamento humano. Isso tanto na sociedade como um todo, quanto nas organizações. E nas organizações se evidencia aspectos de uma microcultura. Todas as características que nós trouxemos sobre a cultura na sociedade, envolvendo valores e costumes, a gente também pode delimitar dentro de uma instituição esses valores num campo micro, né, de relações sociais. E aí a gente também conceitua a organização. Nós temos aqui a citação de Giddens, que foi pontuada por Silva no seu livro Sociologia das Organizações, onde o sociólogo Giddens vai dizer que a organização é definida como um grande agrupamento de pessoas estruturadas em linhas impessoais e estabelecida para atingir objetivos específicos. Então, sempre tem uma finalidade, né, envolvendo aí as questões dos objetivos da instituição, para que ela se volta, em que propósitos ela constrói. E aí isso tudo envolve valores, tradições, costumes, personalidade dos agentes, no caso aqui os agentes são os trabalhadores e trabalhadoras, todos que estão envolvidos na instituição, os símbolos, desde uma logo da instituição, tem uma referência com essa questão da cultura organizacional e tantas outras formas de comunicação, a linguagem, tudo passa a definir a cultura organizacional, que vai variar de organização para organização, de instituição para instituição. E as características de uma organização, segundo Silva, são conjunto de pessoas ou grupos, objetivos próprios, interesses e valores comuns, então todos que estão lá veem, por exemplo, o sucesso, o crescimento da empresa de uma forma coletiva e não isolada, é assim que se pretende, do ponto de vista teórico. A coordenação e hierarquia definida, né, um chefe de setor, as funções delegadas para cada um que atua, o espaço de atuação ele é delimitado, mesmo que possa haver aí uma mescla com o trabalho remoto, vai haver uma referência no espaço e no tempo. Relativa à continuidade no tempo, até porque pode haver mudanças, trocas, então a gente sempre pontua que há uma relativa. Às vezes você pode ver casos de organizações que se penduram ao longo das décadas e às vezes pode acontecer de haver mudanças também. As formas próprias de relacionamento, cada instituição estabelece suas regras, seus costumes, então isso tudo compõe as características. E os tipos de organização, segundo Silva, no seu livro, como eu disse, Sociologia das Organizações, ele vai pontuar as públicas, privadas e de terceiro setor. Aqui é importante destacar que não são os tipos de organizações empresariais, que daí também tem outras características em relação a ser linear, funcional, de staff. Isso é uma outra discussão que a gente deixa para o pessoal da administração de empresas. O que está sendo pontuado aqui por Silva são as características das organizações no sentido amplo. As públicas a gente compreende aqui que tem um foco, né, ao atendimento público do bem comum, não tem fins lucrativos. A privada que já se projeta com seus fins lucrativos e o terceiro setor que é uma mescla de público e privado, porém sem fins lucrativos. E nas organizações grandes ou pequenas, segundo Silva, ainda são formadas padrões de relacionamentos, tais como procedimentos comuns, servem-se dos mesmos valores, trabalham nos mesmos espaços, dispõem dos mesmos recursos, enfim, isso quer dizer que a organização tem uma cultura formada, pessoal. Quando chega um novo trabalhador lá, ele já vai se deparar com uma série de regras e procedimentos que já estavam postos há muito tempo e que aquilo vai definir as características daquela instituição.
Então, em uma organização, a complexidade de ideias, abstrações, objetivos, metas, valores, tecnologias, etc., é chamada de conjunto ideológico, é o que Silva denomina. Essa estrutura, dentro de uma organização, gera, segundo Silva, um comportamento denominado estrutura de relações. E aí a gente vai compreender na dica desse autor que nas organizações que buscam eficiência, a estrutura das relações que estabelece entre os membros é uma função de estratégia de mercado ou de prestação de serviço que se quer atingir naquele contexto social. A gente vai ver mais adiante de como é importante conhecer essa estrutura de relações dentro das organizações, até para facilitar as tomadas de decisões. Ou seja, para a melhoria contínua do desempenho, é importante a análise sobre o contexto social e as pessoas que fazem parte da organização em relação ao quê? Aos objetivos que as pessoas têm em mente, aos valores que orientam as ações, e aqui a gente também traz princípios éticos, né? Compreende-se que esses valores precisam ter uma base ética, a tecnologia que permite modelos de trocas e ela pode se renovar de acordo com o modelo organizacional da instituição, o espaço, a saúde das pessoas, porque se houver uma organização, né, com as pessoas estressadas, com excesso de demandas, tende, obviamente, a refletir na eficiência e na eficácia dos resultados. A disponibilidade de recursos, emoções e sentimentos que são criados e cultivados, isso também faz parte da cultura organizacional. Informações que circulam horizontalmente e verticalmente, ou seja, o reconhecimento da cultura organizacional favorece para a criação de estratégias de melhorias. Então, quanto melhor se conhece, mais fácil de atuar dentro dela, mais fácil de compreender as diferenças entre os trabalhadores e trabalhadoras. Então, há uma série de questões que ocorrem dentro da organização que requer esse conhecimento, essa noção de que há valores culturais desenvolvidos. O reconhecimento facilita a compreensão e tomadas de decisões sobre possíveis impasses. Vamos pontuar algumas falas que a gente ouve. Por exemplo, a gente sempre fez assim aqui na empresa. Às vezes vem uma demanda de inovação, vamos mudar, e aquela organização está com um certo hábito tão arraigado que tem resistência para mudar, porque aquele hábito faz parte da cultura da organização. Então, é importante fazer um diálogo, às vezes, de desconstrução de certos valores culturais que precisam ser renovados. Outro que a gente também percebe, aonde trabalhava era desse jeito. E aí chega numa outra organização, por mais que ela possa ser semelhante, pode perceber que a cultura organizacional não é a mesma, e aí há esses impasses. Então, por exemplo, se você já atuou numa instituição do tipo pública e passa para outra, é importante perceber que nem sempre a cultura organizacional será a mesma. E frases como aprendi desde cedo a tratar essa questão desse jeito, aqui envolve a cultura do social que você traz para dentro do âmbito do trabalho. E às vezes pode acontecer de ser inflexível às mudanças, de achar que apenas aquele método é o correto. É importante que dentro da instituição se tenha clareza de que há processos diferenciados e muitas vezes não vai ao encontro do que a pessoa sempre aprendeu a fazer. Outra fase é que os valores dele é diferente dos meus. Às vezes certas regras, certos procedimentos, o trato com as pessoas, desde a questão do horário, das pausas de refeição, da maneira de escrever um documento, a gente pode citar vários exemplos que vai mudar dependendo da cultura organizacional, dependendo de todo o histórico daquela instituição, do que se permitiu fazer, do que não se permitiu, do que se fortaleceu ou do que deixou-se de inovar.
Então é importante essa compreensão. Uma cultura organizacional forte em princípios éticos, ela busca orientar as atitudes das pessoas, atuar com responsabilidade social. Essas questões de responsabilidade social, elas também podem muito bem dialogar com a cultura organizacional. A partir do momento que se firma esse compromisso, isso fica dentro dos valores da instituição. Então, ter essa responsabilidade com o âmbito da sociedade, ao longo, né, das ações da instituição, é uma forma de criar raízes para que continue com essa perspectiva. E isso também permite, pessoal, promover valores para o bem comum interno e externo e proporcionar aos trabalhadores um sentimento de pertencimento à organização. Aquele sentimento bom, que você vê que tem uma finalidade, que não é apenas o lucro, mas sim que é pela uma busca de um bem-estar coletivo. Isso pode gerar mais satisfação nas pessoas que atuam dentro da instituição. Outro ponto, a criação de um código de ética na organização com indicação da missão, visão e valores é um documento que contribui significativamente para a definição da cultura organizacional. Aqui eu, inicialmente, de forma introdutória, pontuo que a missão tem referência à razão de existência da organização e seu papel no mercado. A visão é o destino da organização, o lugar onde ela se projeta no futuro, aquele olhar, né, lá onde eu quero chegar. E junto com isso, há os valores, que dialogam muito com as questões da ética, que devem ser inegociáveis como guia das ações. Por exemplo, a transparência, a honestidade, isso é algo que se coloca como algo a se seguir de uma forma categórica. E na sequência, eu trago uma discussão sobre cultura brasileira e administração. A cultura organizacional é influenciada por inúmeros fatores. Entre estes, o mais impactante é a própria cultura local em que a organização se insere. Por exemplo, uma empresa alemã, ela será diferente de uma empresa brasileira ou japonesa. Isto porque as culturas alemã, brasileira e japonesa são diferentes. Se você ver a forma de organização, até o cumprimento, pessoal, dos japoneses, por exemplo, é diferente do cumprimento dos brasileiros. Os brasileiros têm nessa questão da cultura de se aproximar, de dar um abraço, de apertar a mão. A gente não está em tempos de apertar a mão, mas é diferente dos japoneses, que baixam a cabeça, que não estendem a mão, que não olham firme nos olhos. Então, na cultura japonesa, olhar muito profundamente nos olhos não é agradável, porque aí envolve a questão de encarar a pessoa, outros valores. Já para o brasileiro, olhar nos olhos é uma forma de estabelecer confiança, de passar credibilidade e seriedade. Vejam como muda isso e tudo refletindo no âmbito das relações de trabalho. E mesmo que a gente esteja aqui vivendo em tempos de globalização, as diferenças culturais permanecem vivas e em muitos casos são motivadoras de conflitos, porque a partir do momento que as pessoas não entendem que os outros não agem da mesma forma do que nós agimos ou um outro grupo, a tendência é ter esses conflitos pela incompreensão das culturas, pela incompreensão das diferenças. E isso envolve a questão da acolhida, sob o ponto de vista étnico-racial, sobre o ponto de vista dos costumes, dos hábitos, até hábitos alimentares, hábitos de fala, de postura corporal, de gestos, de linguagem, de sotaque, de maneiras de proceder diante de uma demanda ou de um problema. Envolve uma série de características comportamentais que podem entrar em conflito. A própria questão da orientação sexual também tem sido um tema que às vezes adentra no universo institucional e isso caracteriza uma visão, um jeito de ser diferente, embora não seja um aspecto cultural, mas sim de sexualidade. A gente precisa abarcar todas essas diferenças dentro de uma instituição e conduzi-la de uma maneira muito tranquila para que se evite esses conflitos. Um outro ponto que o Catânio cita no seu livro Antropologia das Organizações, ele vai dizer que empresas localizadas em regiões metropolitanas definirão culturas diferentes de empresas sediadas no interior do país. Porque
as influências sociais são diferentes, conforme a gente já viu. Algumas observações para serem observadas na cultura organizacional brasileira, segundo Catânio, são a hierarquia, a tendência histórica de centralizar poder. Aqui no Brasil, fruto de uma sociedade escravocrata, a gente percebe esses resquícios, né, de afirmação de poder, que isso possa dar um status, e às vezes é bobagem, né, pessoal? Às vezes o que vale é o diálogo, a humildade. Então, é muito benéfico romper essa necessidade de exercício do poder quando ele não faz muito sentido. Claro que isso não se confunde com autoridade, no sentido de fazer o que tem que ser feito quando deliberado de instâncias superiores, que é outro ponto. A proximidade, essa tendência à afetividade que eu citei antes em relação ao exemplo de como o brasileiro cumprimenta as pessoas com essa forma mais acalorada, isso também é uma observação. Adaptabilidade e criatividade tem a ver com as pessoas que são adeptas à curiosidade. E a curiosidade move para criar novas ideias. Isso é uma característica que se observou nos brasileiros. Nas pessoas que moram na Índia também tem essa característica, enfim, isso também pode se relacionar com os aspectos da cultura. A tropicalidade, que também tem a ver com essa questão do brasileiro buscar transitar com uma relativa liberdade, sem muitas pressões, parece que flui melhor as ideias. O empreendedorismo, que estudos apontam que o brasileiro, pessoal, está entre os mais empreendedores do mundo. Não quer dizer que sempre vai ser assim ou que são os melhores, mas que tem um movimento muito intenso para ser empreendedor. E às vezes as próprias dificuldades de ser brasileiro podem levar ele a agir dessa forma. Essas características são tendências, mas não significa que elas são fixas. A cultura brasileira ela é marcada pela diversidade humana, conforme nós já vimos no primeiro bloco. O movimento de acolhida e adaptação à diversidade representa uma prática pautada em valores éticos na organização. E aqui eu trago as referências teóricas para vocês se inspirarem. E seria isso. Espero que fiquem bem. Até mais!